Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, eu sou o professor Yuri Lima e estamos agora no nosso componente de ensino religioso e quero que juntos e juntas possamos contemplar o seguinte objeto de conhecimento de hoje: revisão e avaliação. Então pegue sua caneta, seu papel e mais do que nunca vamos aprofundar a nossa revisão de hoje. Bem, revisar é oportunidade de reolhar, de recapitular, de rever a vida e o coração ao longo dessa unidade que tivemos ótimos diálogos, boas conversas sobre diversos assuntos do nosso componente de ensino religioso. Então, nós vamos olhar tudo isso de maneira panorâmica, pincelando algumas temáticas que foram presentes ao longo da nossa unidade. Então, eu quero que você se relembre daquela unidade, daquela temática que falamos sobre imanência e transcendência. E aqui nós podemos dizer que esses dois conceitos implicam maneiras radicais de vida completamente diferentes uma da outra, né? E aqui, essa é a primeira ideia. Então, maneiras de vida radicais uma da outra, porque a imanência está no plano da vida, no plano da epiderme, das experiências, e a transcendência que está além, fora. Então nós temos essa oposição de conceitos, né? E aqui eu vou te pedir para você olhar anotar esses conceitos, né? Pensa que a transcendência é algo que transcende o mundo, nosso mundo, que vai além do mundo, que está em um plano superior, né? Um plano do imaterial. E aqui nós podemos dizer que a transcendência, ela tem como essa característica a dimensão do exterior, do superior, do absoluto. E algumas ideias que nós podemos dizer do que é transcendência. A ideia de Deus, a ideia de alma, a ideia das verdades universais que são tão presentes em várias espiritualidades e religiões. Tudo isso que são ideias além do ser humano, além da finitude humana, são exemplos de transcendência. Então, pensar a transcendência é sempre algo que transcende o nosso mundo, que vai além do nosso mundo, que existe num plano superior, num plano imaterial. Agora, a imanência, vamos lá então? Na imanência você pode pensar que é tudo aquilo que se refere ao que está presente dentro da realidade física sensorial, que está presente nesse mundo da vida. É algo que está dentro do nosso mundo, emanece no nosso mundo, fazendo parte desse mundo. E aqui nós poderíamos pensar em algumas características, né? A dimensão da interioridade, a dimensão da imanência, a dimensão da relatividade. Tudo isso são exemplos de imanência, né? E os exemplos poderiam ser o quê? A dimensão da natureza, das emoções, das experiências sensoriais. Tudo isso são exemplos da ideia de imanência. Então, imanência é sempre aquilo que está presente dentro da realidade física e sensorial, aquilo que está dentro do nosso mundo, que está no nosso mundo, que emanece do nosso mundo e faz parte dele. E aqui vamos martelar mais uma vez o conceito de transcendência. Para pensar que transcendência é o quê? Refere-se à ideia. Olha só, refere-se à ideia de que algo está além ou fora dos limites do mundo. Então, é muito interessante que essa noção de que existe algo, uma realidade superior ou externa, que vai além do nosso entendimento, além da nossa percepção imediata. A transcendência é essa capacidade, esse desejo de romper limites, de ir além, de superar, de violar os interditos. Ok? Então, essas ideias sobre transcendência é muito válido você anotar como essa dimensão de algo que está além, que está fora dos limites do mundo, que está fora do limite do mundo material, da experiência humana. Essa dimensão de uma realidade superior
né, ou externa, essa dimensão que vai além do entendimento humano, né? Ok? Ou percepção imediata. Tudo bem? Então, esse seria talvez o conceito de transcendência, ok? Como essa ideia aqui de Deus, essa ideia do transcendente, essa ideia da divindade, essa ideia, por exemplo, das verdades universais que nós falamos agora como exemplo. E você poderia perguntar para mim, professor, mas quais seriam as características da transcendência? Olha, as características que é transcendente é justamente aquilo que ultrapassa os limites do que é considerado normal. Está relacionado com aquilo que está mais além do mundo natural. Transcender é sobressair, é alcançar, de alguma maneira ou de outra, algo que está fora dos limites que impõe o nosso corpo. Eu diria o seguinte, é algo que está além da dimensão do concreto, né? Ok? E aqui o que é importante nós pensarmos sobre transcendência? A ideia de divindade, a ideia de divina, a ideia de milagre, a ideia de cura, a ideia de ação divina está, de certa forma, conectado com esta ideia de transcendência. E aqui nós poderíamos pensar nessa ideia conectada com a filosofia platônica. O filósofo grego Platão foi o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente e uma realidade transcendente em sua filosofia, pois estabeleceu a distinção entre essas duas realidades. Uma realidade material, ok? Sensível, e uma outra realidade que é a realidade imaterial ou suprassensível, além da sensibilidade, além do mundo presente. Então, nós poderíamos dizer que foi a filosofia platônica que oficialmente vai dar corpo, que vai, de certa forma, dizer, falar de maneira efetiva sobre a ideia de transcendência. Vale lembrar que Platão, ele tinha essa concepção de que o corpo é uma mera capa, é uma mera carcaça, e que, de fato, os verdadeiros conhecimentos, a verdadeira luz, era alcançada mediante o conhecimento que acessava o universo suprassensível, o universo que vai além dessa realidade concreta, essa realidade material que vivemos aí no mundo da vida, ok? E aqui nós poderíamos dar um outro pulo, pensando o conceito de imanência. Olha só, imanência está inseparavelmente presente em um ser, o objeto da natureza. Nós podemos dizer que a imanência ela é inseparável desse mundo da vida, ok? Então, para pensar que ao contrário da transcendência, a imanência é esse mundo da vida, esse mundo da sensibilidade, esse mundo da experiência. Então, quando você experimenta de ir numa mata, de ir na beira do rio, de contemplar Deus ou a divindade, olhando para a natureza, tudo isso são experiências sensoriais, são experiências de imanência que você acessa, na verdade. E aqui eu queria pensar nas ideias sobre transcendente, né? Quando pensamos nas ideias de transcendente, nós podemos pensar no teísmo, que é a crença na existência de deuses, seja de um deus ou de mais deuses. Mas nós poderíamos dividir o teísmo em três categorias. Primeiro, monoteísmo, que é a crença em um único Deus. O politeísmo, que é a crença em vários deuses, então por isso, poli, de mais, né? Mono vem de um, poli vem de vários deuses. Ou o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas
com um ser, um Deus superior a todos, ok? E aqui nós podemos fazer um recorte bem interessante. No monoteísmo, vamos lá então, na próxima cartela, a divindade nas religiões monoteístas é onipotente, é onisciente e onipresente. Isso vem de uma mentalidade judaica, viu, gente? Então, nós podemos dizer que o judaísmo, o cristianismo e o islã têm em comum a mesma fonte que é a Bíblia. Igualmente, reconhece Abraão como o pai comum de todas elas, e por isso, essas religiões também são chamadas como abraâmicas ou religiões do livro. No politeísmo, nós poderíamos pensar que é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Cada divindade, no sistema politeísta, possuía forças e poderes especiais, sendo especialistas em determinadas áreas, como elementos da natureza, relações humanas, objetos, atividades. E aqui a gente vai pensar em alguns exemplos. A mitologia grega que fala de Afrodite, a deusa do amor, né? Mas nós poderíamos pensar na mitologia africana, no panteão das divindades africanas, em Oxóssi, que é uma divindade nas religiões africanas, também conhecida como Orixá, que representa o conhecimento e as florestas. No enoteísmo, nós vamos reconhecer que existem muitos deuses, mas preferem se concentrar exclusivamente em um, geralmente considerado o deus da família ou do clã. Consiste em acreditar em várias divindades, mas ao mesmo tempo em um Deus superior. Trata-se de uma visão politeísta, na qual existe um Deus com nível hierárquico superior. E aqui nós vamos dar alguns exemplos, como o hinduísmo, que é um exemplo clássico de monolatria ou enoteísmo na prática. Os hindus geralmente adoram um Deus, mas reconhecem que existem inúmeros outros deuses que também podem ser adorados. Ok? Agora eu te convido a olhar com muita atenção as pessoas que às vezes não têm uma religião definida ou não querem ter uma religião. Os ateus seriam o quê? Pessoas que não acreditam em Deus e negam a sua existência. E não acreditam em vida após a morte. O agnóstico é aquele que seria o seguinte: a pessoa que não tem certeza se Deus existe, ou se existe ou não existe, e não sabe se existe vida após a morte, fica numa eterna interrogação. E aí nós poderíamos pensar a relação entre o fenômeno religioso, transcendência e imanência. É na experiência religiosa que podemos perceber mais claramente cada uma dessas realidades e perceber como elas, ao contrário do que possa parecer, se complementam. As diferentes tradições religiosas estão repletas de elementos imanentes que remetem a elementos transcendentes. E aqui nós podemos dizer que é na prática religiosa que o ser humano vai exercitar e desenvolver suas dimensões imanentes e transcendentes. Os elementos religiosos como o espaço, as palavras, as pessoas, são consagrados para o uso religioso e ajuda o ser humano imanente a se unir ao que é transcendente. Aqui nós vamos dar alguns exemplos de religião transcendente. Pensamos que são tradições religiosas que cultuam divindades presentes, que se manifestam em elementos do imanente, na natureza. E vamos ver alguns exemplos. As religiões de matriz indígena, que as divindades, os espíritos, os ancestrais, os encantados se fazem presentes e se manifestam por meio dos elementos da floresta, como onde determinado povo se encontra. Para essas religiões, mananciais de água, árvores, animais, astros do céu, sol, lua, estrela, as estações do ano e o clima podem ser considerados manifestações do divino. E aqui nós vamos olhar também, mais à frente, por favor, aqui comigo, nas religiões de matriz africana, que são religiões, que são exemplos de religiões que trabalham essa dimensão do imanente. Desde as origens no continente africano, elas cultuam as forças da natureza, manifestadas em elementos como tempestade, raios, trovões, metais, fogo. E essa manifestação são tão intensas e se relacionam de maneira tão forte com os ancestrais africanos, que se tornaram, esses ancestrais se tornaram divindades conhecidas como orixás. Esse culto veio para o Brasil no processo de escravidão com os povos africanos,
E dessa forma, que é muito interessante, as religiões de matriz africana cultuam os orixás, os caboclos, encontrando em outras divindades fortemente relacionadas com os elementos da natureza. Okay? Então nós vimos então um pouco a dimensão das religiões imanentes, como as religiões de matriz africana e as espiritualidades indígenas, e vimos a relação dela com a dimensão da natureza. Agora eu quero te finalizar com uma reflexão sobre a questão da morte. Para pensar que a morte vai além do fenômeno físico. Para as religiões, a vida e a morte vão além da dimensão física, ou seja, do corpo inerte de quem faleceu. Anota aí, por favor, meu caro aluno. Praticamente, todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem, como uma transformação de vida terrena, material, imanente, para uma vida eterna, para uma vida espiritual, para uma vida transcendente. Então, a maior parte das religiões, elas colocam essa dimensão de que você, quando morre, você sai dessa vida terrena, dessa vida material, dessa vida imanente, e vai para uma vida divina, vai para a eternidade, vai para uma outra, um plano transcendente, para um outro plano, ok? E aqui nós poderíamos pensar, conhecer algumas visões de religiões sobre a vida após a morte, né? E aqui vamos pensar no cristianismo, olha lá, o cristianismo que é a religião com o maior número de adeptos no mundo, por isso os grupos cristãos divergem quanto à visão de vida após a morte, né? E aqui nós poderíamos dizer que o cristianismo, ele trabalha justamente o quê? A dimensão da ressurreição. A ressurreição que é o quê? Você, de certa forma, nasce para uma vida em Deus, né? E lá nos últimos tempos, né, quem ressuscitou depois de morrer foi Jesus, mas mais do que nunca o cristianismo acredita na visão do céu, a visão do inferno, e algumas correntes do cristianismo também vão pregar a visão do purgatório, né? Então, são visões de vida além da morte que a gente tem. Também nós temos aí algumas religiões, como o espiritismo, o budismo, que vão acreditar na reencarnação, que aí é uma outra vida que a pessoa vai vivendo, e que aí são ciclos que a pessoa vai evoluindo e vai melhorando e vai se encontrando, sendo purificada, ok? Bem, fizemos um itinerário bem rapidamente de alguns componentes, de algumas temáticas que foram muito presentes ao longo do nosso componente. Quero te desejar que você possa aprofundar, iluminar essas temáticas e outras temáticas, mas principalmente com esse intuito de melhor crescer nessa compreensão, de ter um olhar mais holístico e ao mesmo tempo entender a importância de respeitarmos pessoas que acreditam ou não acreditam em Deus ou nas divindades. E cada pessoa tem o seu jeito de acreditar e de entender a transcendência e a imanência. Muito agradecido até aqui e vamos juntos construir educação.